Olá, graça e paz. Esse que vos fala é o evangelista Wender Moreira e você está aqui no Pensando no Evangelho. Eu tenho um texto bíblico para compartilhar com você e eu gostaria que você acompanhasse comigo em sua Bíblia Sagrada. O texto se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz assim o texto bíblico: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Este texto bíblico é muito rico e existem algumas lições que o apóstolo Paulo nos dá e que o Espírito Santo me revelou e eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição que nós aprendemos aqui no texto é esta que Paulo diz: há um só Deus. Há um só Deus. A ideia de Paulo é mostrar que existe apenas um único e suficiente Deus que está no controle e no comando de todas as coisas. Paulo está mostrando para Timóteo que não existe um Deus para os judeus, outro para os gregos e outro para os gentios. Paulo está mostrando que para todos esses povos existe apenas um único Deus. O que Paulo está dizendo é que o mesmo Deus de Paulo é também o Deus de Timóteo. O mesmo Deus que está agindo em Paulo é o mesmo Deus que vai agir e está agindo em Timóteo. Isso é para nós muito interessante, saber que eu e você servimos ao mesmo Deus, e o mesmo Deus que está comigo também está aí. O mesmo Deus que age na minha cidade também age na sua. Isso é muito maravilhoso. Existe apenas um Deus e que bom que nós o servimos. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos mostra é de que há também um só mediador. Isso nos chama a atenção. Aliás, a palavra grega para mediador aqui é uma palavra grega chamada mesites. Mesites, na verdade, é uma junção de duas outras palavras: mesos, que quer dizer meio, e eime, que quer dizer ir ou estar. Portanto, a palavra mediador significa ir no meio ou estar no meio. O que Paulo está nos revelando aqui nesse texto é a posição de Cristo nesse ambiente de reconciliação. É sabido de todos que o pecado, segundo o escritor de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o pecado nos torna inimigos de Deus. Então, de um lado nós temos Deus, que foi ofendido pelo homem por causa do pecado. O pecado está causando inimizade entre Deus e o homem. E Jesus Cristo aparece aqui neste texto no meio, estando no meio, para ser o elo de reconciliação. Agora observe, a posição de Cristo sempre foi no meio. Se você observar os evangelhos, você vai ver no mínimo 8 vezes Jesus Cristo dizendo que ele estaria no meio, que ele esteve no meio. Se você observar lá em Lucas 2:46, você vai ver que Jesus, aos 12 anos de idade, quando estava ali com os doutores, ele estava no meio. Você pode observar em Mateus 18:20, e você vai ver que a posição de Cristo também é o meio. Você vai ver em Lucas 23, Lucas também capítulo 24, ali onde Jesus Cristo foi crucificado, ele foi crucificado no meio. Quando Jesus apareceu lá no capítulo 19 de João, para os discípulos que estavam em um local com as portas trancadas, Jesus também apareceu no meio. Então a posição de Jesus Cristo é sempre estratégica. Ele sempre aparece no meio, entre Deus e os homens, como diz o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: e há um só que está no meio entre Deus e os homens. E quem é esse que está no meio entre Deus e os homens? Cristo Jesus, homem. Isso é muito interessante, porque Jesus Cristo, como eu já disse, ele está fazendo
essa ligação, ele está ali como reconciliador entre Deus e os homens, e ele está ali satisfazendo a Deus e satisfazendo aos homens, de modo que ele vai trazer reconciliação para que possa haver novamente um relacionamento entre Deus e os homens. Então isso é muito interessante. Só que o texto diz, Paulo dizendo que há um só. Isso é algo extraordinário, porque Jesus Cristo é o único que pode estar na posição de mediador, porque é somente Jesus que satisfaz ambos os lados. Por que é que Maria não pode ser mediadora entre Deus e os homens? Porque Maria só entende do lado humano. Por que é que Buda não pode ser mediador entre Deus e os homens? Simplesmente porque Buda foi homem e ele só entende do lado humano. Por que é que Maomé não pode ser o mediador entre Deus e os homens? Porque Maomé só entende do lado humano. Por que é que Kardec não pode ser o mediador entre Deus e os homens? Porque Kardec só entende do lado humano. Agora, por que é que Jesus Cristo é o único que pode ser o mediador entre Deus e os homens? Porque ele satisfaz ambos os lados. Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e é ao mesmo tempo homem. Então ele entende de Deus e ele entende de homem, porque sendo homem ele entende as necessidades, entende os problemas, as questiúnculas, as indecisões, as problemáticas. E como Deus, ele sabe da justiça, do caráter fiel, do caráter justo, do caráter misericordioso, do caráter compassivo. Então Jesus Cristo é o único que pode estar ali no meio entre Deus e os homens, porque ele é ao mesmo tempo homem e é ao mesmo tempo Deus, e por isso ele pode satisfazer ambos os lados. Ele sabe que precisa satisfazer a justiça de Deus, e ele sabe que ele precisa ser sem pecado para representar os homens, a fim de que possa haver uma reconciliação entre ambos. Agora, o que me chama a atenção é a parte final desse texto, porque Paulo diz que esse único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. O que Paulo está dizendo é o seguinte: que Jesus Cristo, ele está não apenas representando os judeus, porque se estivesse aqui Cristo Jesus, o judeu, ele apenas seria o mediador entre Deus e os judeus, mas não. Observe que Paulo chama de homem, porque Paulo está dando a ideia de que Jesus está aqui nessa posição, sendo o elo intermediário entre homem e Deus, entre Deus e homem, representando a humanidade. Paulo diz que ele é homem porque ele está ali nesta posição intermediária representando a humanidade. Ele não está representando apenas os judeus, ele está representando judeus, gregos e gentios, todos de modo geral, a humanidade de forma geral. Eu quero dizer para você o seguinte: Jesus Cristo é o seu representante legítimo, mas não somente seu representante legítimo, porque Paulo vai dizer o seguinte: Cristo Jesus. Observe que em todo o Novo Testamento Jesus é chamado de Jesus Cristo, porém Paulo inverte os papéis, ele apresenta Cristo e depois o Jesus. No Antigo Testamento é apresentado, mostrado, evidenciado de que haveria de ter sobre a terra, Deus haveria de enviar sobre a terra um Messias, um ungido, e esse Messias, esse ungido, estaria na terra como representante de Deus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Cristo Jesus, ou seja, Cristo, aquele ungido Messias, aquele que veio representar Deus, e homem, ou seja, Jesus Cristo é ao mesmo tempo representante de Deus e representante dos homens. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Jesus Cristo é o seu representante. Quando você se sentir distante de Deus por causa do pecado, confesse, clame por Jesus. Jesus Cristo vai perdoar os seus pecados. Ele é o seu representante legítimo e é representante de Deus também. Que esta palavra fique no seu coração. Graça e paz.